lavando pra tu, Ana Rieva, eu. Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade voa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Vontade voa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Dá-lhe mastruz com leite! Hey, hey, hey! Mastruz com leite! O meu São João esse ano é diferente. O nosso São João vai ser diferente, né? Hoje eu estou de cangaceira, representante, um símbolo do nosso sertão, né? Certo? Vocês sabiam que os cangaceiros, como o Lampião, eles chamavam os soldados daquela época de macacos? Quando eles se referiam ao bando, aos soldados, eles chamavam de macaco. Lá vem os macacos estão chegando, os macacos que eles estavam se referindo naquela época eram os soldados. Mas voltando agora ao nosso conteúdo, nós vamos iniciar a nossa terceira resolução de história. Falei um pouquinho disso porque falar de Lampião, falar de Maria Bonita, falar da nossa cultura também é história, não é isso, gente? Então, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar com a parte ainda de história do trabalho. Na semana passada, a proposta de atividade, uma das propostas de atividade foi para vocês pesquisarem o trabalho dos pais de vocês. Aqui eu tenho a imagem do Pedro Lucas, um aluno do 2º ano da manhã, que se caracterizou com alguns instrumentos de trabalho da mãe dele, né, a dona Eunice. A touca, ele tirou a máscara porque ele fez um vídeo também, mas na outra que eu vou colocar ele tá de máscara. Então a mãe dele é enfermeira, ele tá com os instrumentos de trabalho da sua mãe, tá certo? Então, Pedro Lucas, parabéns, muitíssimo obrigado por realizar essa atividade, certo? Então, vamos continuar, vamos para a página 123 do FA. Nós trabalhando no FA, na página 123, tem assim: circule os seres vivos que têm como característica a capacidade de trabalhar. Nós vimos em alguns momentos que os animais trabalhavam, né, para construir suas casas, né, mas nós estamos falando em trabalhar para sobreviver, para comprar seus alimentos, se manter. Nós temos, então, são os humanos, né, não sei circulado aqui, os humanos, ok? Circuladinho, né, ó. Circula os seres vivos que têm como característica a capacidade de trabalhar. Então, o ser humano, ele trabalha para suprir suas necessidades, né? Aqui, certo? Então, circularam. Agora, pinte a palavra que indica os seres vivos que possuem a capacidade de trabalhar. Então, tá aqui o nome, né? Humanos. Os humanos possuem. Então, vocês circularam e, em seguida, vão pintar a palavra humano, certo? Na página do FA, só foram essas duas questões. Na página 124, também do FA, vocês vão desenhar, dá uma olhadinha aqui. Vocês sabem o que é trabalho voluntário. Nós falamos sobre trabalho voluntário na aula anterior. Eu citei até 2 exemplos. A criança que adotou um morador de rua, um senhorzinho de rua, com autorização da mãe, fizeram pesquisa, né? Fizeram uma sondagem, tiraram ele de um abrigo. Então, ele foi para lá, mas tinha toda uma história, uma questão de saber as origens dele, realmente quem ele é, para levar para dentro de casa. Então, eu contei a história do meninozinho que adotou a pessoa que ele chamava de vozinho, lembram? E também contei outra história de um grupo que fazia uma terapia, né? Eles tanto trabalhavam no asilo, né, com os idosos, como trabalhava com as crianças de
que tinham problema de câncer. Vocês estão lembrados disso também? Então, desenhe um exemplo de trabalho voluntário que você de voluntário que ajudaria as pessoas do seu bairro ou da sua cidade. Desculpa porque eu estou em cima do restante da palavra e não deu para visualizar a leitura. Então, vocês tinham que desenhar um exemplo de trabalho voluntário que ajudaria as pessoas do seu bairro ou da sua cidade. O meu filho, atualmente, ele está trabalhando como voluntário em um bairro, trabalhando com crianças, dando aula de futsal. Ele é voluntário, né? Já deu aula de judô, agora ele está dando aula de futsal como voluntário. Então, o que é ser voluntário? É trabalhar, né, por conta própria, não é isso? Não ganha, não tem nenhuma remuneração, não recebe dinheiro, ele está doando um pouco do seu tempo, né, com atividades, pode ser uma atividade esportiva ou não, outro tipo de atividade, né? Ensinar atividade criança, dar aula, no caso de algumas igrejas que levam alimentos, roupas, né? Então, isso tudo é trabalho voluntário, onde a pessoa dá um pouquinho do seu tempo ajudando de alguma forma, né? Contribuindo de alguma forma com alguém, ajudando alguém. Então, nós vamos agora para a parte. Vocês teriam que fazer o desenho, né? Então, desenhar, então, essa atividade, como eu coloquei, é pessoal. Vamos para a página 125 do FA, onde vocês vão procurar as palavras cozinheira, professor, porteiro e fazendeiro, certo? Vocês procuraram, aqui eu tenho a palavra cozinheiro, não cozinheira, mas cozinheiro. Aqui eu tenho a palavra professor, porteiro e fazendeiro, ok? Então, são algumas profissões, né? Tem 4 profissões aqui. Na página 26, vocês iam fazer um desenho de uma dessas 4 profissões. Ou cozinheiro, ou professor, ou porteiro, ou fazendeiro. Vocês fizeram? Escolheram, desenharam, lembrar que todo desenho tem que vir colorido, tá certo? Então, agora vamos para a terceira questão ainda da página 26. Escreva no quadro abaixo o nome da profissão que você desenhou. Se você desenhou o cozinheiro, lógico que vai colocar o nome cozinheiro. Se você desenhou um dos outros, são 4, escolha um e o que você desenhou, você vai colocar o nome. Não esquecer de fazer a terceira questão, que é relacionada à segunda, o desenho. Na página 227, eu comecei com a segunda questão por conta do espaço, tá certo? Então, com o que você quer trabalhar quando crescer? Você quer trabalhar com o que quando crescer? Qual a sua profissão? Escreva a resposta abaixo, certo? Você vai escrever o que você quer ser quando você crescer. Hoje você tem um pensamento, porque você tem por volta de 7, 8 anos, mas quando for mais lá na frente, talvez você mude de ideia. Às vezes você continua com o mesmo pensamento e estuda com o objetivo de ser o que você idealizou, né? Que você sonhou, né? Outros vão mudando com o passar do tempo, vão amadurecendo as ideias e mudando o pensamento. Então, o que você gosta de você quer trabalhar quando crescer? Escreva sua resposta. Na página também 127, aí a primeira questão. Os seres humanos utilizam instrumentos e ferramentas para trabalhar. Ligue os trabalhadores às suas ferramentas. Primeiro desenho aqui, nós temos uma professora, foi ligado para o quadro. Antigamente, há alguns anos atrás, o quadro era verde. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, os quadros eram verdes e nós professores escrevíamos com giz, né? Mudou
Aqui nós temos um motorista. Quando eu vim aqui para o Presidente Médici, né, em 1988, quando eu comecei a trabalhar aqui no Presidente Médici, eu tinha 22 anos, o transporte era assim, gente. Acredita? Era o tio Bento, o primeiro transporte dele era assim. E aqui nós temos o cozinheiro, certo? O instrumento de trabalho dele, ok? Então, vamos passar para a próxima. Nós já fizemos a segunda questão, né? Lá na página anterior. E nós vamos finalizar nossas correções na página 128 do FA. Vocês, aqui nós temos os instrumentos de trabalho do cozinheiro José, certo? Vocês vão encontrar as ferramentas e fazer um X. Ele saiu para comprar essas ferramentas. Então, a colher de pau, uma frigideira, uma panela e uma faca, certo? Então, são os instrumentos de trabalho que o José havia saído para comprar, o cozinheiro José. Concluímos agora a nossa correção do FA de História. Só lembrando que durante toda essa semana nós vamos ter revisões no caderno. Não esqueçam de responder suas atividades relacionadas, passadas no caderno e estudar, porque são referentes ao roteiro que vocês vão receber, tá certo? Então, não esqueçam de acompanhar a nossa agenda, que vai constar lá todas as orientações com relação ao roteiro, certo? E o que vocês devem estudar. Então, vamos lá, gente. Aqui eu perguntei qual a profissão dos pais de vocês e pedi para vocês fazerem um registro. Podia ser uma foto, uma filmagem, certo? Então, o Pedro mandou tanto um vídeo dizendo, né, que esses aqui são os instrumentos de trabalho dele, da mãe dele, da dona Eunice, como a aluna Marina também se caracterizou com um jaleco, né? Colocou o estetoscópio, material para verificar a pressão, os dois, né, com os mesmos materiais. Ela também está com o jaleco, que a mãe do Pedro também usa, ok? Então, eu recebi só o registro deles dois, mas eu queria agradecer a disponibilidade das mães, tá certo? As mãezinhas que por algum motivo não fizeram, eu entendo, mas eu gostaria de dizer que é muito importante que as crianças tenham consciência e a ciência do tipo de trabalho que vocês fazem, a importância do trabalho de vocês, o tipo de instrumento de trabalho que vocês usam, que é para quando eles forem pais e mães, né, ou mães, eles contarem essa parte da história de vocês, né, de qual a profissão de vocês, o que vocês faziam, a contribuição de vocês para as nossas vidas, tá certo? Então, eu concluo aqui as nossas resoluções de atividades. Não esqueça de acessar o nosso canal de YouTube com relação às nossas videoaulas, as nossas resoluções de atividades. Não esqueça de acessar as nossas plataformas e, principalmente, acompanhe os nossos agendamentos, tá certo? Tchau, fique com Deus.